Oi, aqui é a Gi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer 9 tipos de acabamentos diferentes usando somente a sua máquina doméstica para ter acabamentos mais bonitos, avessos perfeitos e sem precisar necessariamente ter uma overlock em casa. Normalmente, o que a gente faz na hora de costurar, ou seja, juntar um tecidinho no outro, é colocar direito, ou seja, lado que tem o desenho, a estampa com estampa. Então, direito sobre direito. Mas quando se trata de costura francesa, a gente vai fazer o contrário. Então, a gente coloca lado avesso com lado avesso, de forma que o lado direito, o lado com estampinha, fique aparente. E aí sim, nós passamos uma costurinha na beiradinha. Essa costura precisa ter a metade da largura que você estipulou de sobra de costura. Então, se você deixou 1 centímetro de sobra de costura, essa costurinha, essa primeira costura, precisa ter meio centímetro de largura. E assim por diante. Deixei 2 centímetros, então essa primeira costura você faz com 1 centímetro. O que a gente vai fazer é refilar um pouco essa sobra de costura. Pode tirar cerca de metade, tá? Mas cuidado para não deixar muito perto da costura e acabar cortando a costura em si. Olha só, ficou dessa forma. E agora a gente vai costurar novamente, juntando direito com direito. Arruma bem direitinho, você pode até passar com o ferro também, tá? Para que fique bem caprichado. E aí sim você vai passar a costurinha definitiva. Esse então será o resultado da costura francesa. O avesso ficará assim, só com uma costurinha, sem nenhuma linha desfiando e feito apenas com a sua máquina reta. Estou aqui com os 2 pedacinhos de tecido, eu vou colocar direito sobre direito, ou seja, estampa viradinha para estampa, para a gente passar uma costurinha. Feito isso, eu vou cortar uma abinha aqui, ó, de sobra de costura. E aí, com muito cuidado, você vai dobrar ao meio essa sobrinha de costura e vai tombar ela para o outro lado, ficando dessa forma aqui. Nesse processo, você pode passar, alinhavar ou colocar alguns alfinetes para sentir mais segurança. E aí, você vai na máquina e vai fazer uma outra costurinha bem na beiradinha aqui. E esse será o resultado do lado avesso do seu tecido. Ficará assim com 2 costurinhas e apenas uma costurinha aqui pelo lado do direito. É um acabamento que eu gosto muito, inclusive fiz uma jaqueta toda usando essa técnica. Uma outra forma de fazer é passar uma costurinha então direito sobre direito, como a gente já está acostumada. E ao invés de cortar uma, a gente vai abrir bem aqui. E aí vamos dobrar até a metade, ó. Dobra bem certinho. Você pode inclusive usar o ferro aqui para vincar bem. Faz a mesma coisa do outro lado. E aí você vai unir essas 2 pontinhas aqui certinho, ó. E vai passar então uma costurinha na beiradinha. Vai ficar assim e esse é o resultado final. Esse é o lado avesso e esse é o lado direito, sem nenhuma costura aparente. E mais uma forma seria então passar a costura, abrir a costura aqui, ó, bem certinho e dobrando assim, ó, as pontinhas para dentro. Dobra de um lado e dobra também do outro lado. Vai na máquina e passa uma costurinha então aqui e nessa outra beiradinha. E o resultado será esse. Fofo, né?
temos também o famoso acabamento com viés. Então aqui eu fiz uma costurinha, eu vou abrir a costura e vou fazer o acabamento com viés dos dois lados. Aqui eu estou usando um viés pronto e observe que o lado de cima aqui do meu viés é ligeiramente maior do que o lado de baixo. Isso para quando eu for costurar, vai ficar uma beiradinha maior ali embaixo. Dessa forma eu consigo passar uma costura bem rente aqui, ó, me guiando pelo viés do lado de baixo e pegando assim o viés de cima também bem certinho. Porque o que acontece por falta de experiência é na hora de costurar os dois juntinhos, quando virar ver que a costura não pegou o outro lado. Então eu vou começar costurando um dos lados, eu vou colocar aqui, ó, bem certinho, faceando. E aí se deve passar uma costura se guiando por esse vinco do viés. Uma costura bem retinha, seguindo aqui o vinco do viés. Costurado, então, ficará dessa maneira. E aí, ó, com a costura aberta, eu simplesmente vou vir com a outra parte do viés e posicionar aqui, ó, em cima dessa costurinha que a gente acabou de fazer. Você pode colocar alguns alfinetes ou até alinhavar para que você costure com mais segurança. E esse aqui é o resultado, ó. Fica uma costura bem fininha e atrás pega bem certinho na costura, tá vendo? Olha, eu até saí um pouquinho fora aqui. Eu vou fazer a costurinha do viés aqui do outro lado também, como eu já mostrei pra você aqui, e vou mostrar uma finalização diferente. Passei então a costurinha no viés, bem no vinco. E agora, para fazer o acabamento aqui, ó, que a gente vira o viés, eu vou fazer com linha e agulha de mão, com pontinhos invisíveis, que é o meu acabamento favorito. E os pontinhos que eu vou fazer não é pegando aqui em cima do viés, é sempre na lateral. Ó, eu vou pegar aqui na lateral e puxo. Então, eu pego aqui, ó, na lateralzinha de baixo e na lateral do viés. Quanto mais pequenininho esse ponto for, mais bonito vai ficar, porque daí fica mais invisível mesmo, né? Então, pega aqui por detrás, ó, e vai fazendo dessa forma. Nunca coloca a agulha em cima aqui. Você pode pegar aqui por a partinha de trás do viés. É um acabamento mais demorado de fazer, mas que o resultado depois é uma coisa primorosa. E é assim que fica depois que a gente faz os pontinhos à mão aqui, ó. As duas formas estão certas, tá? É que aqui vai ficar uma costurinha aparente e aqui não, essa é a única diferença. Essa dica agora é para você que tem dificuldade em fazer barra em partes curvas. Primeiro eu vou passar uma costurinha aqui, ó, olhando pelo lado avesso do tecido, ó. Direito, avesso. Então eu coloquei o calcador bem certinho aqui no tecido, ó, para que o calcador me guie aqui no tecido para que a costura fique toda da mesma largura. Aqui eu tô fazendo a costura bem devagarzinho para que você consiga observar, ó. Sempre o tecido precisa estar aqui certinho com o calcador, tá? Então observe isso. Pronto, costurinha feita. Agora eu vou fazer mais uma costura dobrando essa sobrinha de costura, ó, pra dentro. O mais importante aqui é você dobrar até essa costura que a gente fez, entendeu? Então, se guia por ela e vai fazendo uma costurinha na beiradinha também, sempre aqui dobrando pra cima, ó, só essa sobrinha de costura, deixando bem direitinho a primeira costura que a gente fez. Eu sugiro que você faça isso bem devagarzinho, porque você vai ter que ir arrumando aqui o tecido, tá? Então, faz uma beiradinha, arruma um pouquinho, costura mais um pouquinho e segue assim. Eu vou deixar minha agulha um pouquinho mais na beiradinha, tá vendo? Porque essa costura tem que ficar bem fininha. Chegou aqui, deixo a agulha pra dentro, né? E aí, arrumo mais um pouquinho, ó, esse tecidinho. E costuro mais um pouco.
Costura curva de fato é mais trabalhosinha de fazer, mas é possível, tá? Então vai com bastante calma. Vai ficar então dessa forma aqui, ó, duas costurinhas, uma faceando aqui e uma mais pra cima aqui, ó, mas tá essa sobrinha que ficou. Fazendo essas duas costurinhas, essa parte da beiradinha do tecido fica mais enrijecida. Então, fica mais fácil de fazer o acabamento, que no caso, aqui, pede que seja uma barra bem fininha. Então, eu vou dobrar essa largurinha das duas costuras e vou passar uma costurinha olhando pelo lado direito. Então, você coloca a sua agulha bem na beiradinha para te ajudar. Caso você tenha dificuldade, você pode, antes de vir para a máquina, fazer tudo alinhavadinho ou colocar bastante alfinetes para você costurar com mais segurança. Então, eu arrumo um pedacinho e costuro. Arrumo mais um pedacinho e costuro e assim por diante. Feito a costurinha, dá uma passadinha para que ela fique bem alinhadinha. E olha só que bainha bonitinha e curva. Fica aparecendo essas costurinhas aqui porque eu usei linha preta, né? Mas quando vocês forem testar, usem a linha de acordo com o tecido de vocês. Vamos agora para uma versão usando o queridinho viés. Eu vou pegar então meu viés e vou abrir, ó, uma das abinhas dele. Vou colocar bem rente aqui. Você pode usar um viés pronto, como eu estou usando aqui, ou fazer o seu próprio viés também. Mas lembra que não é só cortar uma tira do tecido, tá? Você precisa cortar no sentido enviesado para que ele tenha movimento e consiga se adaptar às curvas. E agora a gente vai virar aqui então para o lado do direito, mas presta atenção de deixar essa sobrinha de costura viradinha. Não pode ficar assim, tá? Tem que ficar para o lado aqui de fora, tá? E aí a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, pegando o viés. Olha aqui de pertinho, então, como fica a costurinha, ó, em cima do viés, deitando a costurinha aqui pro lado de fora, tá vendo? Fazendo isso, você já vai observar que o próprio viés, ele já vai criando a forma arredondada. E agora é muito simples, ó, basta deitar o viés aqui uma vez pro lado de dentro, né? E aí mais uma vez. Coloquei, então, os alfinetes aqui, ó, pra me ajudar na hora de costurar. Olha só, viradinho aqui pra dentro. E agora é só passar uma costurinha olhando aqui pro lado do direito de um pezinho de máquina. E aqui está uma costurinha em curva bem feitinho. Olha que acabamento lindo que fica, gente. Imagina aqui se fosse uma linha da cor do tecido. E é assim que fica aqui do lado do avesso. Eu poderia até costurar um pouquinho mais na beiradinha para ficar um acabamento mais caprichadinho ainda. Mas aqui vocês já conseguem ver o resultado. Olha só, fica aparecendo bem pouquinho aqui o tecido principal. E fica um acabamento bem bonitinho, sem nada repuxando, tudo bem
certinho. Vamos então para mais uma forma de fazer bainha em curvas. Aqui eu delimitei uma bordinha de 3 centímetros, ó, por toda a volta, marquei aqui com uma canetinha. E eu vou fazer uma costura de franzi aqui na parte de baixo. Feito aqui então a costura do ponto de franzi, você vai pegar os alfinetes e vai começar do centro aqui, ó. Então você vai dobrar essa sobrinha de costura e vai colocar um alfinetezinho já deixando preparada essa barra. E vai fazer a mesma coisa com as duas extremidades. O grande problema de fazer a bainha curva é que parece que tem excesso de tecido, né? Entre os dois aqui, a gente vai achar a metade de novo para ficar mais fácil, ó. Agora, com o próprio alfinetezinho, você vai vir aqui na costura, ó, e vai puxar ele um pouquinho para franzir. E vai arrumando aqui, ó, direitinho a barra, tá vendo? Se você achou que tem excesso de tecido ainda, puxa mais um pouquinho e vai arrumando assim até que fique certinho, sem preguinhas. Não pode ficar preguinha, tem que ficar uma barra retinha. Viu que tá certinho? Começa a colocar os alfinetes para não perder a forma. E vai trabalhando assim com toda a curva. Tá vendo que tá retinho, não tem pregas, ó, é assim que tem que ficar. Não economiza no alfinete, se quiser também pode dar uma alinhavada. E aí é só então ir na máquina e passar uma costurinha. E temos aqui então mais uma bainha feita em curva, perfeita, sem preguinhas, bem lisinha. Aqui, ó, é o lado do avesso, para você não ter nenhuma desculpa para não caprichar no avesso das peças que vocês costurarem. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia essas técnicas, qual técnica você prefere e me conta também se você gosta desse tipo de vídeo com várias dicas costurísticas. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.